Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Nação Colorada, perdemos 2 pontos. Essa aqui é a grande verdade. Perdemos 2 pontos contra o Criciúma. Por que perdemos? Eu quero falar sobre 2 pontos que vão para a comanda do técnico Eduardo Cudê. E olha que vocês são testemunhas, eu tenho elogiado o Cudê aqui. Aliás, ele acertou na escalação, mas mexeu muito mal. Que a gente comece uma nova era a partir da próxima semana. Sem bruxaria. Isso precisa acabar no Internacional. De quem eu tô falando? Você vai saber a partir de agora neste conteúdo. Eu te peço o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Muito importante para mim. E se você tá pensando em fazer um consórcio de imóvel ou de automóvel, ou para fazer uma construção, tá pensando numa cirurgia estética, para comprar equipamentos para o teu escritório, consórcio é o melhor caminho. E eu te indico a Demicon, que é patrocinadora do São Paulo Futebol Clube. Entra aqui no link, clica no link aqui, direto no WhatsApp do Ricardo, tá, da Demicon, e conversa com ele um pouco mais sobre consórcios. É o melhor caminho e eu assino embaixo. Eu fiz 2 já, tá legal? Falando em 2, perdemos 2 pontos. Perdemos 2 pontos. Acho que o Inter fez um primeiro tempo bom, sem correr riscos, criou algumas situações e chegou ao gol, com uma participação efetiva do Luca Drummond, centroavante, o único que a gente tinha, escolhido pelo técnico Eduardo Cudê, que fez diferente em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, onde ele jogou sem centroavante, diante da dificuldade de ter uma peça mais aguda, alguém que pudesse prender os zagueiros, ele colocou o Luca Drummond. O garoto teve boas tomadas de decisão, fora da grande área, iniciou algumas jogadas, teve tabelamento, teve algumas vitórias pessoais, e no gol ele aparece muito bem dentro da área, fazendo um cruzamento perfeito, como tá no manual. Cruza na linha de fundo, para trás, para a marca do pênalti, que vai ter alguém ali. E tinha o Bruno Henrique para fazer o gol do Internacional, uma chapada no canto. O Bruno Henrique foi muito bem neste jogo, tá? E aí vai pro intervalo. Bom, eu assim tava comentando o jogo com o Guerrinha, jogo sob controle, time jogando bem, sem riscos. O Inter poderia voltar para o segundo tempo da mesma forma, sabendo que o Criciúma poderia sair um pouco mais pro jogo, e daqui a pouco o Cudê arriscar numa substituição, botar o Gustavo Prado um pouco mais cedo, quem sabe o Gabriel Carvalho dar um pouco mais de velocidade pro jogo, para buscar um contra-ataque e matar o jogo. Não. Chega ali 22, 23 minutos, o jogo tá 0-0, ainda sem risco, e o Cudê tem a tomada de decisão que para mim define o jogo. Ele tira o Luca, eu não posso achar aqui que o Luca tava cansado, né? Ele tira o Luca Drummond, a gente perde a referência, ele coloca o Johan, coloca o Arangues para reter um pouco mais a bola. O Arangues tem um passe qualificado, não achei ruim a substituição do Arangues, mas ao entrar o Johan, o Inter ofensivamente morre. Eu não tô falando só do Johan, tá? Porque o Wanderson fez uma partida ruim de novo e o Alan Patrick teve abaixo em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, na minha opinião. Mas mesmo assim, o Inter tem algumas escapadas e tem a bola do jogo, que para na cabeça de quem? Do Johan. Ele e o goleiro. E o cabeceio sai para fora. Erra o gol o Johan. 2 minutos depois, jogada pela esquerda, e aí tem um erro coletivo de marcação do Inter. Igor Gomes deixa cruzar, Vitão não corta, Fernando tá mal posicionado, René completamente deslocado, bola sobra pro jogador do Criciúma, que eu nem sei quem é que fez o gol, chutou sem defesa pro Fabrício. Fabrício que fez hoje, de novo, uma grande atuação. Aí os caras chegaram ao empate. Depois disso, sabe o que o Cudê faz? Ele bota o Gustavo Prado faltando 5 minutos para acabar o jogo. Esse tipo de coisa eu não vou entender e não tem defesa. Não tem defesa. Eu já tô vendo comentários e eu tô tentando rebater. Ah, mas o Gustavo Prado não joga nada, tropeça na bola. Como é que o cara vai jogar com 5 minutos de jogo? Até ele aquecer, não acontece mais nada. E de novo, ele teve boas jogadas pelo lado, teve boas jogadas, vitórias pessoais. Ele é muito melhor que o Johan. Mas aí entra em campo a bruxaria.
que não pode mais acontecer no Inter. Não pode mais ter bruxaria no Inter. Isso precisa acabar. Nada justifica Johan vestir a camisa do Inter. Nada. Nada, ele não fez nada. Ele só foi contratado porque o Kudê pediu ele. O Kudê pediu um reserva para Alan Patrick. A direção contratou o Johan a pedido dele. E aí, Gustavo Prado, que é meia. Gabriel Carvalho nunca mais apareceu. Porque tem que jogar o bruxo. Isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer. Bruxaria precisa acabar. Eu não estou fazendo aqui terra arrasada nenhuma. Muito pelo contrário, nos meus espaços tenho defendido e defendi de novo a campanha que o Inter faz, diante de todas as circunstâncias. O Inter fora de casa, hoje, se o Inter vence o jogo, seria a 4ª vitória do Inter no Campeonato Brasileiro, fora de casa como visitante. O Inter continua ali no meio da tabela, tem 2 jogos a menos, então a campanha é boa. Mas o que eu, como torcedor, e eu tenho certeza que muitos aí do outro lado, vão pensar, bom, contra o Galo, perdemos o jogo que jogamos bem. Hoje, poderíamos ter vencido, deixamos 2, já são 5 pontos. Contra o Vitória lá, tá, no final do jogo, pelo menos 1 pontinho. E aí a gente vai pensando nisso. Poderia ser bem melhor se não fossem erros individuais de jogadores e de tomadas de decisão do nosso treinador. Que comece uma nova era. O jogo já começou, estou gravando o vídeo um pouquinho depois das 9. México e Equador. Eu estou secando o Equador, porque eu quero o Valência quinta-feira aqui jogando com a camisa do Inter contra o Fluminense. E aí o Kudê terá uma opção ofensiva para organizar esse setor, para que esse setor tenha... O Luca Drummond, quando eu falo assim, o Luca Drummond foi bem, gente, ele foi bem, tá? Deu uma assistência, mas nós estamos falando de um jogador que, assim, eu não dá nem pra gente colocar... Vaguinha tá nascendo um novo centroavante, não, muito cedo, para comparar com o Leandro Damião, só para pegar um, tá, que ele teve pelo porte físico dele, não, nada disso, tá, gente? Nada, o Luca Drummond não fez nada demais. Foi bem. Pelo primeiro jogo dele com a camisa do Inter, deu uma assistência, tá ótimo. Mas nós não estamos falando de um jogador de outra turma, um jogador diferenciado. Nada disso. Torcida agora para que volte o Ener Valencia e que a gente comece uma nova era. Jogo contra o Fluminense quinta-feira. O Fluminense é o pior time do campeonato. Se eu não disser para vocês aqui que o Inter tem a obrigação de trazer a vitória de lá, eu posso até ser acusado por alguns aqui de apequenamento, porque eu não vou normalizar, como alguns fizeram, uma derrota para o Atlético Mineiro, mesmo jogando bem, 2 pontos perdidos hoje, né? Um empate que poderia ser vitória contra o Criciúma, e o jogo contra o Fluminense caindo pelas tabelas, não dá pra gente normalizar, gente, porque senão quando a gente levantar a cabeça, se foi o Campeonato Brasileiro, tá? René muito mal, Robert Renan arquivado, depois de jogar bem contra o Corinthians, lateral esquerdo, é um problema que a gente precisa corrigir, e que tá na mão do Kudê para ele fazer. Wanderson, depois que voltar o Wesley, o Wanderson não pode mais jogar. E olha que eu defendo o esquema com 2 extremas, tem que achar uma solução. Gustavo Prado no lugar do Wanderson é para ontem, e não o Johan, Gustavo Prado. Alan Patrick hoje foi abaixo, mas esse aí tem muito crédito, né? Tem muito crédito, não dá pra gente falar do Alan Patrick. Ali no meio, o Thiago Maia fez uma boa partida, o Rômulo teve seguro, né? Um jogador que joga muito simples. E Thiago Maia hoje de novo, a posição dele eu acho que é um pouquinho mais à frente. O Bruno Henrique fez o gol, foi bem na partida. E o Fabrício, né? Preciso falar sobre ele antes de fechar esse vídeo. O Rocher vai volta para ser titular, mas o Fabrício de novo teve uma grande atuação. Grande atuação. O gol que o Inter sofre, não tem responsabilidade nenhuma na comanda dele. Seguimos, gente. Vamos embora. Não tem terra arrasada. Não é isso. Mas crítica sobre decisões, tomada de decisão, aí sempre vai ter. Sempre vai ter. Especialmente quando tiver bruxaria no meio. Não dá. E olha só, todo técnico tem bruxo, tá? É o grande mal dos treinadores. Todos que passaram pelo Inter aí tinham seus bruxinhos. Todos. Tá? É difícil, mas eu não posso achar certo. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Não esquece, hein? Te inscreve no meu canal aí antes de sair. Obrigado. Tchau, tchau.